Este livro, O Novo Começo do Mundo, nos inspira, chama a nossa atenção para o novo começo do mundo do ponto de vista do homem, ponto de vista do ser humano, da alma encarnada aqui. Por isso é que o centro deste trabalho do novo começo do mundo, do ponto de vista da humanidade, é a mudança do código genético. Então o livro trata disto, a mudança do código genético. De épocas em épocas, o código genético da humanidade é trocado. Ele é trocado porque o planeta está mudando de ciclo e para a humanidade mudar de etapa, acompanhando o planeta, ela precisa de um novo código, de um código genético diferente. Até agora, por exemplo, no código antigo, ou no código que está saindo, o homem necessitava da hereditariedade. A hereditariedade era uma coisa necessária para o homem, para ele poder passar para um outro certas características favoráveis, para que ele pudesse passar certas energias hereditariamente, isto para facilitar a evolução. E este código atual, para a maioria, este DNA, este foi o quarto código aplicado na humanidade. Houve 3 antes desse. E o novo, o GNA, é o quinto. Então, a maioria está no quarto, no DNA, e está se preparando para receber o quinto, o GNA, mas pode já ter recebido, mas ainda não o desenvolveu. E alguns o estão desenvolvendo. A hereditariedade era muito necessária para nós podermos usufruir da evolução de um outro. Porque se não fosse a hereditariedade, a coisa seria muito mais lenta. Com a hereditariedade foi mais rápida. Porque então um ser conseguia uma certa harmonia, conseguia um certo equilíbrio, conseguia uma certa qualidade, conseguia uma certa característica. E aquilo ele passava para o outro. O outro herdava isto. Então era mais rápido para o outro, percebe? O homem também precisava, na etapa anterior, da agressividade, que é outra característica do código antigo. A hereditariedade, a agressividade. Ele precisava da agressividade porque ele estava num ambiente físico, ele estava num ambiente natural bastante difícil, bastante denso. Então ele precisava desta característica da agressividade, ele precisava ser agressivo para poder desbravar o meio ambiente, para poder viver num meio ambiente que estava sob certas leis naturais, como se sabe, da pré-história e de outras épocas, bastante difícil. Então ele precisava dessa agressividade. Como ele usou a hereditariedade, como ele usou a agressividade, isto é outra coisa. Aqui já estamos em pleno campo do livre-arbítrio, que o homem usa como quer as coisas que lhe são dadas. Mas agora muda o quadro, porque nós não necessitamos mais de herdar qualidades materiais. Pelo contrário, a hereditariedade tem que sair porque a alma e a mônada já estão muito mais no processo. Então a hereditariedade era mais para estarmos num plano físico mais organizado, que a gente pudesse receber um plano físico mais organizado. Não se está mais cuidando muito do plano físico e agora se trata da alma e da mônada realmente estarem ativas. Então, para uma alma estar totalmente ativa, se manifestando, a hereditariedade não só não é necessária, como é nociva. Como uma alma pode ser o que ela é, se ela vai
herdar coisas de outro ser. Então a hereditariedade, neste momento, neste novo código, não tem realmente nada o que fazer. Agora, muitos então estão se perguntando, mas o que é um código genético, não? O que é isto que traz todas essas características? O código genético é muito mais do que uma composição físico-química. É muito mais do que isso que a ciência procura. O código genético, do ponto de vista deste livro e do ponto de vista que nós estamos estudando, é um conjunto de condições energéticas e vibratórias, mas não terrenas, não da matéria. É um conjunto de condições energéticas e vibratórias, conjunto determinado por um modelo para toda a raça humana. Então existe um modelo para toda a raça humana, uma meta para a formação desta raça humana e para a vivência desta raça humana, e o código genético, este outro, não tem nada de físico-químico. Isto, como tem que realizar o arquétipo, tem que corresponder ao arquétipo, ao modelo, ele é totalmente feito de consciência. Então, se nós começarmos uma pesquisa a respeito do GNA, não vamos encontrar nada, porque ele não é físico-químico, ele não é material, e para nós o encontrarmos, nós precisamos estar buscando este modelo para nós, este modelo para a nossa vida, este modelo para a nossa raça. Então, o novo código genético tem as suas raízes, ele tem os seus princípios naquele plano onde existe o modelo, onde existe a ideia original para a constituição desta raça humana. Então é um código que não está em função de nenhuma vida física somente, mas está em função de manifestar, de dar os meios para que esta ideia, a ideia original para a raça humana, possa se realizar. Agora, troca-se o código genético da humanidade quando a humanidade se distancia do seu modelo. Então ela pode se distanciar tanto da ideia divina para ela, que então pode haver uma troca de código genético, para ver se a humanidade se reencontra, tenta-se um novo código. Ou pode ocorrer também quando a humanidade está mudando, está transmigrando de um tipo de raça para um outro tipo de raça. A humanidade como um todo. Como nós tivemos várias raças, temos ainda várias raças. Então, cada vez que a humanidade precisa conhecer, entrar numa nova raça, numa raça que surja, aí então é preciso mudar o código. Quando é exigida uma transformação mais profunda, como neste momento em que nós temos que nos distanciar dos nossos aspectos mais parecidos e mais próximos ao reino animal, e de estarmos encontrando e nos aproximando de aspectos não mais animais, mas aspectos estelares, aspectos que vêm de um nível de consciência estelar. Então aqui é fundamental um outro código genético. O Novo Começo do Mundo, este livro, diz respeito a este código que está sendo implantado pela ordem do universo. O universo tem uma ordem, e para que o homem terrestre possa corresponder a esta ordem, para que o homem terrestre possa conscientemente participar desta ordem do universo, se está implantando este novo código. E este código está sendo implantado na consciência do homem, está sendo implantado na consciência dos seres e não nos corpos. Quem executa isto, quem implanta este novo código, é aquilo que nós chamamos de
Jardineiros do Espaço. Há um livro também sobre os Jardineiros do Espaço. Esses livros foram propositadamente muito simples, curtos, poucas palavras, justamente para nós não sermos confundidos por literatura, não sermos confundidos por muitas palavras. Então, eles são o mais sintéticos possível. E esses Jardineiros do Espaço, que também são apresentados, estes são consciências em nível estelar. Porque como o novo código traz energia estelar, quem está autorizado a implantá-lo na consciência terrestre são os Jardineiros do Espaço, que são consciências de magnitude estelar e membros da hierarquia cósmica a serviço na Terra. Então existe uma hierarquia cósmica a serviço na Terra e os Jardineiros do Espaço são parte desta hierarquia. Eles não são hierarquia terrestre. Os jardineiros que implantam o novo código nos seres humanos não são da hierarquia planetária. Eles pertencem à hierarquia cósmica. E eles conduziram o desenvolvimento das raças humanas e das espécies todas nos vários reinos. Os Jardineiros do Espaço, que estão neste momento implantando o novo código na consciência humana, eles não estão aqui só para a humanidade. Eles estão para todos os reinos da natureza, eles estão para todas as espécies de plantas, de animais, de minerais, eles estão para todas estas espécies. Esse implante, embora seja na consciência, ele necessita daquilo que chama-se também naves laboratório. Porque as naves laboratório não são físicas. As naves laboratório são etéreas ou são invisíveis. Então, essas naves laboratórios que não estão no plano físico são um grande elemento nesta recodificação do homem, no sentido que para implantar um novo código na consciência pelos Jardineiros do Espaço, alguns corpos sutis têm que ser levados para um ambiente adequado. Os corpos internos, os corpos não materiais, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental ou os embriões dos nossos corpos superiores, internos, são levados a essas naves laboratório e lá são preparados para quando este código estiver implantado na consciência, esses corpos acolherem esta consciência, esses corpos não entrarem em contraste com a consciência. Vocês estão vendo que isso não tem nada a ver com o corpo físico, não é? Não tem nada a ver com o plano físico. Então é algo no plano invisível para o qual os nossos corpos internos, sutis e invisíveis, devem estar preparados e é para lá, para essas naves laboratório, é para esses núcleos de consciência invisíveis, é para lá que esses corpos são levados, tratados e preparados para receber esta nova etapa. A colaboração da alma e a colaboração da mônada é fundamental. Os Jardineiros do Espaço não lidam com os seres cuja alma e cuja mônada não concordou com isto. É todo um processo nos níveis superiores. Então, a alma e a mônada precisa estar totalmente aberta para esse processo. A alma e a mônada precisam estar dispostas a colaborar com o processo, a desenvolver esta nova consciência, a desenvolver para que ela seja introduzida. Não se poderia recolher um corpo sutil, um corpo interno, um corpo invisível de um ser, levar para uma nave laboratório, se a alma e se a mônada não estivessem colaborando com isto, não estivessem participando e não estivessem no processo. Porque a alma e a mônada devem compreender e devem aceitar
que nós estamos recebendo uma energia de uma nova raça. E esta alma e esta mônada encarnaram foi nesta raça. Foi nesta raça que elas encarnaram. Então, para elas estarem passando na mesma encarnação, ou estarem passando para uma nova raça, estarem passando para corpos que estão numa nova raça, elas têm que concordar com isto e elas têm que aceitar. Então, é bom que a gente compreenda, não é o que é esse trabalho, isto não é uma imposição, isto não é nada que se faça a revelia da nossa consciência interna, da nossa consciência superior, e se a nossa consciência física, se é o nosso ego, ou se o nosso cérebro, ou se a nossa consciência externa não registra isto, é porque nós não estamos habituados a estarmos alinhados com os nossos planos internos. Porque quando nós vamos formando este hábito de nos alinhar, nós vamos percebendo tudo isto, até com a nossa consciência física, apesar disto não ser um fato físico. Mas a consciência física, de uma certa maneira, ela reconhece isto. Muitos são ajudados, principalmente durante o sono, nesse processo. Então, quando estamos adormecidos, ou quando o corpo está dormindo, é que este processo pode se intensificar. E nós, durante o sono, hoje em dia, temos mais possibilidades de perceber tudo isto do que quando estamos acordados. Porque como tudo isto é algo invisível, como tudo isto é algo em planos completamente internos, se o corpo dorme e se o cérebro dorme, nós temos mais possibilidades de interiormente estarmos percebendo mais isto e até sonhando com isto. Podemos até participar de alguma experiência interna durante o sono. E muitas vezes durante o sono, há pessoas que percebem que estiveram em uma nave. Tanto ela pode ter estado numa nave que a está ajudando neste processo, como ela pode ter tido a consciência da nave laboratório. Aí depende do grau de percepção interna da pessoa. Ao despertar, a pessoa pode não ter gravado no cérebro tudo isso, a pessoa pode não se lembrar de tudo isto, mas ao despertar, ela encontra nela registros de modificações. Ela percebe coisas mudadas na consciência, na maneira de ver as coisas, como se a gente despertasse e tivesse despertado num outro mundo, numa outra situação. Isto é porque a consciência registrou. E durante o sono, a vivência dos corpos internos, a vivência dos corpos sutis foi mais consciente. A Terra está se sutilizando. A Terra chegou no seu mais alto grau de densidade. Vocês veem como a Terra é sólida, é um planeta sólido. Então, daqui por diante, ela vai começar a se sutilizar. Ela vai começar a fazer um movimento contrário, depois de ter passado por esta experiência no plano sólido, no plano concreto, ela vai então começar a fazer sua experiência em uma sutilização. Portanto, se a humanidade tiver que continuar na Terra, no plano físico, esta humanidade vai ter que se sutilizar, vai ter que passar por um processo de sutilização. E este código genético está também em função disto. Para nós termos uma ideia da diferença entre o código atual, a situação atual e a nova, nós poderíamos dizer que no DNA, neste código atual humano da maioria, isto representa a agressividade, pelos motivos que nós já vimos, não? A reprodução sexual, a gestação intrauterina, que está se tornando inadequada para a evolução que as almas estão revelando. Então, uma alma vai chegando numa determinada evolução,
Para ela é totalmente inadequada uma gestação intrauterina. E a hereditariedade. A hereditariedade, que é o outro ponto próprio desta raça. O GNA, que é o novo código, o quinto, que se está aplicando na raça humana, vai capacitar o homem a se mover em sintonia com o propósito evolutivo do planeta. Então não vai mais ser um homem que tem uma obra predadora sobre o planeta, como este homem no DNA. É um homem predador. É um homem que polui, é um homem que destrói, que desorganiza a natureza, o planeta, como vocês sabem. Então, nesta troca de código, o homem deve começar a se mover, o homem deve começar a agir, deve começar a viver em consonância com o trabalho do planeta, com o propósito evolutivo do planeta. Então vai haver uma fusão, vai haver um mesmo movimento. Quando nós estivermos nos movendo, quando nós estivermos vivendo, quando nós estivermos criando, nós estamos criando em sintonia com o planeta, nos movendo sincronicamente com o planeta e não contrariamente a certos propósitos do planeta. E com isto, a humanidade irá transcendendo o karma material. A transcendência do karma material, o karma material que vai ser liberado, isto é uma consequência do homem estar vivendo, vibrando em consonância com o planeta, porque aí ele já vai eliminando a presença deste karma material humano que, sob certos aspectos, é de grande auxílio, mas que em outros aspectos não é de grande auxílio, principalmente no karma hereditário, no karma que você herda. Porque vocês sabem que um grupo tem um karma. Além do karma dos indivíduos, existe o karma do grupo. Uma nação tem um karma. E você está sujeito a este karma. E sujeito ao karma de uma nação, como cidadão daquela nação, você fica, num certo sentido, bloqueado aos limites que o karma daquela nação impõe. E isto tudo, então, vai terminar com a transcendência do karma material. Mas aí o código vai nos levar a estar em sintonia com o planeta, o que vai trazer como consequência transcender estas leis kármicas materiais nas quais nós nos encontramos ainda. Esse novo código, o GNA, como se disse, ele não é uma substância química, não é uma substância física. É uma qualidade magnética muito atrativa. Ele tem uma qualidade magnética que atrai e que repele aquilo que tem que atrair e aquilo que tem que repelir. Então, o ser vai ser muito ajudado por isso, porque o próprio código atrai aquilo que é necessário. Ele não precisa estar atraindo o que é necessário, por exemplo, para a sua subsistência, como é a ordem nesta humanidade atual, que tem que trabalhar pela subsistência, tem que lutar pela subsistência, tem que destruir a natureza para a sua subsistência, enfim, é uma situação kármica a ser realmente transcendida. E esse novo código vai permitir tudo isto, porque ele vai nos levar a entrar em sintonia com um outro karma, com um outro plano de consciência, com uma outra situação. Agora, o novo código, ele só pode ser implantado naqueles seres que desenvolveram os padrões mais elevados do código antigo. Então é como se nós tivéssemos que cumprir o código antigo. Cumprir quer dizer você ter chegado, você ter manifestado
os aspectos mais elevados daquele código, porque todo código tem os seus aspectos mais elevados, não? Então, quando nós exprimimos já o código DNA nos seus melhores aspectos, aí então nós podemos receber o novo. Mas sem termos usado o que há de melhor no código antigo, nós não podemos receber o novo, porque não há na consciência um ambiente preparado, não há na consciência uma base para isso. Esse GNA pode então levar a humanidade a um outro patamar, a um outro nível de consciência. Isto é, vai nos trazer uma estabilidade interna. Hoje vocês veem como o nosso mundo interior, como o nosso plano interior, é tão sensível ao interno coletivo, ao astral coletivo, ao mental coletivo. Enfim, nós não temos uma estabilidade interna. Mesmo nos contatos com a nossa vida interior, esses contatos ainda são esporádicos, não são estáveis. E no novo código vai haver uma maior estabilidade. Quando você contata um nível interno, quando você está num patamar além daquele patamar usual, aquilo é mais estável, aquilo é mais permanente, é algo que tem oportunidade de fazer um trabalho mais contínuo, portanto um trabalho mais profundo. E nesse código também nós vamos ter mais unidade de pensamento. O nosso pensamento vai estar mais concentrado, o nosso pensamento vai estar mais unido. E o pensamento vai estar mais unido também com o pensamento do outro, com o pensamento do outro indivíduo. Não é que vai haver um pensamento só, um pensamento único, mas vai haver unidade entre os sistemas de pensamento. Então o indivíduo pode estar com um pensamento mais avançado e o outro com um pensamento menos avançado, mas aquilo é unido. Aquilo não é como agora, que quando há uma diferença de pensamento há uma espécie de rejeição, há uma espécie de divisão, não é? Há uma espécie de separação, porque o pensamento não é unido. Igual nunca poderá ser, mas unido sim. Você pode ter o seu pensamento, o outro ter o seu pensamento, cada um ter o seu sistema de pensamento, mas isto tudo deve ser unido. Deve ser unido para ter força, para toda a força do pensamento estar reunida num pensamento só, para elevar esta humanidade como um todo e não ficar um ou outro se elevando e a maioria fica no plano terra, fica no plano normal da evolução natural. O sentido de fraternidade é algo também que este código vai trazer. Porque como vem de substância estelar, e a consciência estelar é uma consciência incomparavelmente mais unida com a consciência única. Então, o sentido de fraternidade virá já da própria constituição do homem, do próprio código que está naquela consciência. Isto é, sendo uma consciência humana, ela já inclui a fraternidade. E a partir desta consciência fraterna é que se dá a evolução desta consciência. Veja, neste código atual, nós temos que ter uma consciência muito evoluída para chegarmos a ser fraternos, não é assim? No novo código, a consciência parte da condição de fraterna. Ela começa fraterna. E aí ela vai então se desenvolvendo. E nós podemos então, com a nossa imaginação criativa, imaginarmos o caminho desta consciência. Se o ponto de partida é a fraternidade, o caminho desta consciência, o que ela vai conseguir incluir, o que ela vai conseguir viver de unidade. Porque fraternidade é uma consciência unida com a consciência dos nossos irmãos do mesmo nível de consciência e dos irmãos menores, que são os animais, os vegetais, os minerais. Então aí existe um sentido de fraternidade.
Mas a consciência no novo código, que parte da fraternidade, é daí o ponto de partida dela. Isto é, o auge desta consciência é o ponto de partida da outra. Então, da fraternidade vai se passar a consciência de unificações muito maiores. E claro que tudo isto é muito mais real e efetivo se nós temos uma vivência consciente do que se passa nos nossos níveis internos. E isto que é tão complicado agora, para você ter consciência do seu mundo interior, o novo código traz esta possibilidade nele. Então, a vivência consciente dos seus planos internos, dos seus mundos internos, isto já está no código. Então, as leis que governam os planos interiores, os níveis interiores, e, portanto, o nosso contato, a nossa convivência com os mundos internos. Neste mesmo planeta, nós temos humanidades, temos consciências, temos civilizações internas que não são físicas. E este código genético atual, material, não permite que nós estejamos em contato com isto consciente, a não ser em momentos, a não ser em rápidos encontros ou em momentos de expansões de consciência. Mas com o novo código, mesmo que a gente esteja num plano físico e todos os outros irmãos, civilizações, estejam em plano suprafísico ou em planos internos, o código genético novo permite que a gente tenha contato com isto. Que cada um se mantenha no seu nível, mas em contato. É como se o contato com a vida interior fosse uma rotina. O contato com o mundo interior, com o mundo interno, o contato com as humanidades suprafísicas fosse uma constante, fosse uma rotina, fosse uma coisa normal. Não permanente, porque senão estaríamos lá com eles, não? Mas uma coisa normal. E todas as vezes que houver um contato, você perceber. Todas as vezes que houver um trabalho, você tem consciência daquele trabalho. Você fica no seu plano, você fica no seu nível, mas fica consciente do que está se passando nesses planos internos. E com isto nós vamos conseguir introduzir uma nova vibração, não só no planeta e colaborar para a sutilização do planeta, mas vamos contribuir para a sutilização da matéria que nós estamos ocupando. Então, a sutilização do nosso corpo físico, a sutilização do nosso corpo astral, do nosso corpo mental, vai ser muito estimulada. Então, essa estimulação para essa sutilização vai ser realmente perceptível. E isto vai introduzir uma vibração nova, menos densa, uma vibração mais rápida, na matéria, na própria matéria que nós usamos até agora, mas que agora nos cabe introduzir nela uma nova vibração. E para isso nós precisamos da nossa consciência codificada diferente. Porque a nossa consciência, neste código atual, está ocupando a matéria, está vivendo a matéria, está fazendo experiência na matéria. Nossa consciência está crescendo através de experiências na matéria. A outra consciência no novo código está na matéria, sutilizando a matéria, trabalhando a matéria para que ela seja elevada, para que a sua essência interna seja liberta. Então, o trabalho que cada um de nós está fazendo atualmente no código atual, este trabalho nós vamos proporcionar à matéria na qual nós estamos encarnados. Então nós estaremos encarnados não para viver na matéria ou para fazermos experiências na matéria, como é o caso agora, mas nós estaremos na matéria servindo a matéria, realmente introduzindo na matéria uma outra vibração. Vocês todos já devem ter percebido que existe uma tendência em vocês para tudo isso, uma tendência indefinível. E uma tendência que vocês não encontram aplicação para ela na vida atual.
Mas estas tendências vocês já estão sentindo, vocês já estão começando a perceber. Precisa que não abafem essas tendências, precisa que não descreiam dessas tendências, mas que ao sentir essas tendências diferentes dessas tendências materiais do código genético antigo, que ao sentir essas tendências, que a gente realmente as valorize, as acolha e que a gente realmente tenha fé que está vivendo uma nova tendência. Assim este novo código vai poder ser mais desenvolvido e realmente a nossa participação nos fatos humanos e a nossa relação com tudo que se passa aqui no mundo atual vai ser bastante diferente. Vai ser um outro tipo de atuação. Vocês têm alguma pergunta sobre isto? Pois não? Pergunta por que uma alma ou uma mônada não aceitariam esta transformação. Porque quando a alma é formada e quando a alma começa a encarnar, a alma tem muita sede de matéria. A alma reconhece na matéria o seu campo de desenvolvimento, o seu campo de experiências. Então, se uma alma é primitiva, e se ela reconhece na matéria um campo de experiência para ela desenvolver, ela vai terminar a experiência dela nesse sentido. Precisa que a alma já tenha desenvolvido certos aspectos positivos dessa sua atual situação para a alma ter necessidade de transcender o seu próprio estágio, de transcender a sua própria situação. Aí esta alma acolhe este código realmente como uma graça. Mas se ela ainda tem experiências que fazer nesse sistema material da evolução natural, provavelmente ela não vai acolher este código. Agora, se por grupo de almas lhe couber este código fica como que hibernado, este código fica como que aguardando um momento em que ele possa ser reconhecido e assumido. E uma pessoa lendo O Novo Começo do Mundo, ela ficou muito tocada pela expressão queda do homem. Então está perguntando o que é a queda do homem em resumo. Bem nos primórdios da Terra, logo que o homem apareceu, ele se envolveu com forças involutivas, muito mais do que estava previsto. Estava previsto que o homem, quando surgisse, tivesse um processo com as forças involutivas, mas ele se envolveu demais, além do previsto. E isso fez com que alguns fogos do corpo do homem descessem e se concentrassem na parte inferior do corpo. A parte inferior do corpo do homem não era para ser tão importante. Os fogos no homem eram para estar distribuídos igualmente no corpo e não esta proeminência nas partes inferiores. Isto foi a queda. O fogo desceu praticamente e se concentrou nas partes inferiores do corpo. Isto redundou em ter sido dado ao homem o livre-arbítrio, porque com esta sistemação dos fogos, diferente daquilo que estava previsto, então foi dado ao homem o livre-arbítrio para que ele pudesse, com as suas escolhas, resolver o assunto da subida desse fogo, da redistribuição desse fogo. E claro que o fogo, tendo descido para a parte inferior do corpo, parece que o homem ainda não era totalmente físico. O homem ainda era um homem astral, etérico. Não era corpo físico isto, mas já era o corpo do homem se materializando. Então,
com esses fogos concentrados numa certa parte do corpo e com o uso do livre-arbítrio, entrou também a reprodução sexuada, coisa que também não era prevista. Entrando a reprodução sexuada, o livre-arbítrio e esses fogos centrados na parte inferior do corpo, o homem enveredou quase que totalmente pela vida material. Aí foi se materializando e se confundiu com a vida material, a ponto de precisar, depois de várias encarnações, para se reencontrar, para descobrir que ele não é um ser material. E isto então se materializou tanto, isto se condensou tanto, que o homem até esqueceu o que ele era. Esqueceu que ele é uma alma, que ele é uma mônada, e foi preciso muito tempo para ele ir se recordando disto e para ele ir se redefinindo. Agora, nesta etapa, tudo isto já está conscientizado, os homens já estão trabalhando para que esses fogos se distribuam ou para que esses fogos subam. Isto já é um trabalho consciente. Então, neste momento, nesta etapa da evolução humana, o homem já está sendo chamado, já está sendo convidado a se pautar por leis cósmicas e não pelas leis que o pautavam até agora. Agora nós estamos sendo chamados a, além de vivermos as leis materiais, além de vivermos as leis mentais, nós estamos sendo convidados, estamos sendo chamados e estamos tendo todas as informações para começarmos a viver as leis cósmicas. Estamos começando a conhecer as leis cósmicas e estamos sendo chamados a vivê-las. E essas leis cósmicas estão bem evidentes, sob certos aspectos, nas presenças dos seres cósmicos na Terra. E essas presenças sempre foram muito notórias, não? Mas principalmente agora, nestes últimos tempos, em que nós estamos sendo chamados a conhecer as leis cósmicas, a presença extraterrestre na Terra está nos deixando, nos trigais, nas plantações, símbolos que para nós são desconhecidos, são muito incompreensíveis. Mas aqueles símbolos trazem as chaves das leis cósmicas que nós teríamos que conhecer e nos familiarizar com elas. Então, naqueles desenhos, naquela presença física que os irmãos maiores estão deixando aqui na Terra, nesta etapa, naqueles desenhos, naquelas formas, estão todas as chaves para nós estarmos diante dessas leis cósmicas bem conscientemente. Aqueles desenhos e aquelas formas, não só pelo processo como foram feitos, que é completamente desconhecido aqui, mas por aquilo que eles representam, para nós é o novo. Para nós ali estão todas as chaves para as novas leis que nós teremos que conhecer e teremos que nos unir com elas. Isto é um processo que vai acontecendo lentamente, subjetivamente, interiormente, e a uma certa altura vai se revelando também aqui fisicamente.